Você viu o XRP disparar, mas será que sabe o que realmente está em jogo por trás desse movimento? Ignorar o que está acontecendo agora pode custar caro. Você pode perder uma chance única de multiplicar seu patrimônio ou arriscar seu dinheiro seguindo o hype errado. Nos últimos dias, o preço do XRP explodiu como há muito tempo não se via. Uma única ordem de compra de 3 milhões de dólares foi executada em apenas 100 milissegundos na Binance, alavancando o preço para 2 dólares e 91 centavos. E não ficou nisso. Em menos de 10 minutos, mais de 10 milhões de dólares em pressão compradora líquida foram registrados, mostrando que forças muito maiores que investidores comuns estão agindo nos bastidores. Se você só acompanha rumores em grupos de Telegram ou segue as conversas do Twitter, corre o risco de perder o movimento real dos grandes institucionais. São fundos, bancos e gestoras que, sem alarde, estão redesenhando a dinâmica do XRP, movimentando bilhões e definindo o rumo do mercado. Achar que basta seguir a multidão pode te deixar fora de uma das maiores oportunidades da década ou até expor seu dinheiro a riscos desnecessários. O mercado está mudando, e só quem entende os bastidores pode sair na frente. Para entender o que realmente está impulsionando essa alta do XRP e o que pode acontecer a seguir, precisamos dar um passo atrás e analisar o cenário completo, conectando as peças desse novo quebra-cabeça. Vamos mergulhar nos dados e entender quem são esses grandes jogadores que estão transformando o mercado do XRP. Só assim, você poderá decidir com clareza seus próximos passos. Você já percebeu que, enquanto quase todo mundo teme setembro no mercado cripto, o XRP está desafiando todas as previsões negativas? Ignorar esse movimento agora pode te custar oportunidades reais de lucro, ou até te deixar preso em decisões ruins quando o mercado virar de verdade. É hora de analisar o cenário com atenção. Nos últimos dias, o XRP surpreendeu, com uma valorização superior a 3% em apenas 24 horas, mesmo enquanto o volume de negociações despencava em 66%. Esse comportamento não é comum para setembro e já acende um alerta: existe algo fora do padrão acontecendo. Vale lembrar que, há somente 2 meses, o XRP superou seu topo histórico em mais de 20%. Puxado por uma onda de demanda vinda da Coreia do Sul. Mesmo após a correção, a força compradora não só permaneceu, como aumentou. Investidores de longo prazo estão acumulando agressivamente. Só para você ter ideia, foram mais de 300 milhões de XRP em entradas líquidas, uma demonstração clara de confiança de quem enxerga valor a longo prazo. Outro sinal importante são os movimentos das baleias e grandes instituições. Em questão de 10 minutos, mais de 10 milhões de dólares entraram como pressão compradora, e uma única ordem de compra de mais de 3 milhões de XRP foi executada em apenas 100 milissegundos na Binance. Isso mostra que quem tem muito dinheiro está apostando pesado e rápido, muito acima do que se vê normalmente nesse ativo. E não para por aí. Enquanto investidores de varejo ainda hesitam, o capital institucional está migrando forte para o XRP. O volume de contratos futuros já indica que esses grandes players estão operando pesado, até mais do que no mercado à vista. Além disso, a expectativa de aprovação de ETFs de XRP ainda este ano pode ser um divisor de águas, trazendo uma enxurrada de dinheiro institucional e mudando tudo de patamar. Só que tem um grande risco. Todos esses movimentos acontecem em meio a um cenário macroeconômico instável, com decisões do Fed, alta volatilidade e incertezas regulatórias. Quem ignora esse contexto ou se deixa levar apenas pelo hype, pode cometer erros fatais, como comprar no topo, vender no desespero ou cair em armadilhas de manipulação. Em resumo, o XRP está em um ponto de virada. Entender o que realmente está por trás dessa movimentação pode ser a diferença entre sair ganhando ou amargar prejuízos quando a poeira baixar. Mas o que realmente está por trás dessa força toda do XRP neste momento? Vamos mergulhar nos dados e entender as engrenagens que estão movendo o mercado agora. Você acredita mesmo que quem determina o futuro do XRP são apenas os pequenos investidores? Então, atenção! Ignorar o que está acontecendo por trás dos bastidores pode custar caro e te tirar de uma das maiores oportunidades da década. O que realmente está impulsionando essa alta do XRP vai muito além de boatos ou compras de varejo.
O motor dessa disparada são movimentos institucionais massivos que estão reescrevendo as regras do jogo, e quem não enxergar isso corre o risco de ficar para trás. Veja o tamanho do impacto. Em menos de 10 minutos, uma pressão compradora de mais de 10 milhões de dólares em XRP tomou conta do mercado. E, em apenas 100 milésimos de segundo, uma ordem única de compra de 3 milhões de dólares foi executada. Fica claro que esse tipo de volume está fora do alcance do investidor comum, e ignorar isso pode significar apostar no escuro. Esses valores colossais não passam despercebidos. Quase 6 bilhões de dólares mudaram de mãos entre instituições em uma única sessão. Isso demonstra que os grandes players já estão se posicionando antes de qualquer euforia das massas. Se você não acompanhar esse fluxo, pode acabar investindo quando o bonde já tiver passado. E não para por aí. Nos contratos futuros de XRP, o apetite institucional está ainda mais evidente do que no mercado à vista. Quando fundos, bancos e gigantes do setor financeiro aumentam suas posições em futuros, é um sinal claro de que eles têm informações e estratégias fora do alcance do investidor de varejo. Perder esse movimento pode significar ficar de fora da verdadeira tendência. Outro ponto vital, a expectativa em torno dos ETFs de XRP explodiu. As apostas de aprovação já atingiram 87%. E gestoras como Franklin Templeton e Bitwise mergulharam de cabeça nessa disputa. Se esses ETFs forem aprovados, pode ser destravado um novo ciclo de entrada de capital institucional e quem estiver mal informado pode perder a fase mais lucrativa desse movimento. Nada disso estaria acontecendo sem uma reviravolta histórica como Utility Token nos Estados Unidos, após anos de batalhas com a SEC. Essa clareza regulatória abriu as portas para que grandes instituições entrassem no jogo, sem medo de surpresas jurídicas. Não entender esse contexto pode levar a decisões equivocadas e prejuízos evitáveis. Para refletir, enquanto muitos ainda acham que o XRP só cresce por hype ou notícia, os grandes já anteciparam bilhões de dólares antes mesmo do assunto virar manchete. Fechar os olhos para a movimentação dos tubarões é como jogar pôquer sem ver as cartas. Você fica totalmente em desvantagem. Se você realmente quer prever o futuro do XRP, precisa observar para onde estão indo os gigantes. São eles que definem a tendência, não o burburinho dos fóruns ou das redes sociais. Quem entende isso, joga o jogo em outro nível. Mas será que esse movimento institucional é garantia de valorização? No próximo bloco, você vai descobrir como separar o hype da estratégia e evitar armadilhas que já pegaram milhares de investidores. Se você acha que já viu todo o potencial do XRP, prepare-se. A aprovação de ETFs pode ser o gatilho para uma virada sem precedentes. E quem estiver distraído pode perder a maior oportunidade do ano. Entrar ou sair na hora errada pode custar caro, seja em lucros desperdiçados ou prejuízos inesperados. Imagine o impacto de uma autorização oficial dos ETFs de XRP. Analistas do CoinCentral e The Coin Republic alertam: esse movimento pode destravar uma avalanche de capital institucional, mudando as regras do jogo para o token. Não estamos falando de um simples crescimento, é uma transformação que pode injetar bilhões de dólares em liquidez, elevando o interesse global e tornando o XRP mais relevante que nunca. De acordo com previsões do Cointelegraph e da Pinto News, com a chegada dos ETFs e a entrada de investidores de peso, o XRP teria potencial para romper a barreira simbólica dos 3 dólares e até buscar 5 dólares em fases de alta. Dados técnicos e on-chain sustentam esse otimismo, mostrando acúmulo agressivo por holders de longo prazo e crescimento nos contratos futuros, sinais claros de confiança renovada no ativo. Mas não se engane, há perigos à espreita. A volatilidade segue como ameaça constante. Plataformas como U2Day e Bloconomy enfatizam que o mercado cripto é imprevisível e um revés inesperado, seja por realização de lucros, choques macroeconômicos ou notícias negativas, pode transformar um rally animador em uma queda dolorosa, gerando perdas para quem não está atento. O volume de negociações despencou mais de 60% recentemente, acendendo o alerta de possíveis correções fortes no curto prazo. O calendário também pesa. A conferência Swell da Ripple, agendada para novembro, pode trazer anúncios de parcerias e inovações que mexem diretamente no preço.
O ambiente regulatório está em plena mudança e qualquer definição, positiva ou negativa, pode provocar ondas de choque no valor do XRP e no resto do mercado cripto. Em cripto, hesitar demais pode te tirar do jogo. Por outro lado, ignorar esses sinais significa correr o risco de perder a onda. Apostar sem estratégia pode resultar em perdas severas, enquanto ficar parado esperando tudo passar é deixar de participar de um possível salto histórico. O perigo está nos extremos: agir sem preparo ou não agir e assistir as oportunidades escaparem. Então, como navegar esse cenário repleto de riscos e oportunidades? Agora é a hora de entender como montar uma estratégia equilibrada para extrair o máximo desses momentos decisivos. No próximo bloco, vamos detalhar passo a passo como construir uma estratégia sólida para surfar as altas e se proteger das quedas. Fique atento para não perder o timing e transformar informação em vantagem real. O que investidores atentos estão fazendo agora e como você pode aplicar hoje na sua estratégia? Preste atenção, porque esse pode ser o divisor de águas entre multiplicar seu patrimônio ou ficar para trás. A primeira lição prática: aprenda a identificar sinais institucionais. Nos últimos dias, vimos ordens gigantescas movimentando o mercado do XRP. Só para você ter uma ideia, houve uma compra equivalente a mais de 10 milhões de dólares em menos de 10 minutos. Outra ordem, no valor de aproximadamente 3 milhões de dólares, foi executada em 100 milésimos de segundo nos contratos futuros da Binance. Esses movimentos não partem de investidores de varejo comuns, são pistas claras de entrada institucional. Fique atento também ao volume anormal de negociações e à movimentação em derivativos, como futuros. Fontes como o The Coin Republic e a A-Invest destacam que o apetite institucional já supera o mercado à vista, sinalizando que grandes players estão se posicionando para o médio e longo prazo. Notícias sobre possíveis aprovações de ETFs e decisões regulatórias favoráveis também devem ser acompanhadas de perto, pois costumam antecipar ondas de compra e grandes rallies. Com todo esse cenário, uma estratégia eficiente precisa equilibrar ousadia e cautela. Por mais sedutora que seja a perspectiva de ganhos rápidos, a diversificação e a gestão de risco continuam essenciais, mesmo diante de rallies expressivos. Como reforça a U-Today e a Bloconomy, quem não diversifica e não controla riscos corre sérios perigos. Basta um movimento brusco do mercado para transformar lucros em prejuízo. O investidor preparado analisa os sinais, monta uma carteira equilibrada e define pontos claros de entrada e saída. Quem ignora esses alertas pode amargar prejuízos ou perder o timing de grandes oportunidades. O próprio histórico recente do RXP mostra oscilações intensas. Apesar da alta, o volume caiu em mais de 60% em certos momentos, sinalizando volatilidade extrema. Ou seja, informação, análise de dados e disciplina são suas melhores defesas em um ambiente onde cada minuto pode valer muito dinheiro. A decisão de agir ou assistir de fora pode ser a diferença entre fazer parte da elite dos vencedores ou apenas observar o sucesso alheio. Agora, só resta uma pergunta. Você vai agir estrategicamente ou vai ser mais um espectador dessa transformação? Prepare-se, porque na sequência vamos discutir o que pode acontecer se você escolher cada um desses caminhos. Perder o timing agora pode custar caro, e quem entende isso sai na frente. Você está pronto para aproveitar ou vai assistir os grandes lucrarem enquanto hesita? O preço do XRP deixou de ser brincadeira de apostas pequenas. Em poucos minutos, dezenas de milhões de dólares entraram no mercado, em ordens gigantescas e precisas. Essa movimentação não é sorte, são investidores institucionais, com estratégias afiadas, apostando pesado em um futuro que só poucos vão alcançar. Enquanto muita gente se distrai com altas e baixas de centavos, o que está em jogo são volumes bilionários mudando o rumo do mercado. Recentemente, a entrada líquida no XRP ultrapassou 10 milhões de dólares em menos de 10 minutos. Ordens de compra de 3 milhões de dólares foram executadas em segundos, absorvendo toda a liquidez e elevando o preço, deixando muitos para trás. E tem mais, o interesse institucional só cresce. Mais de 16 pedidos de ETF aguardam aprovação, e nomes como BlackRock e Fidelity estão de olho em cada passo.
A expectativa por regulamentação e eventos como a Conferência Swell tornam a indecisão um risco real. Hesitar agora pode ser perder o bonde. Ignorar essas mudanças é arriscar ficar de fora de oportunidades históricas. O XRP já mira romper a barreira dos $3, impulsionado por muito mais do que hype. A próxima onda do XRP não vai esperar por quem duvida. Decidir agora pode separar quem apenas observa da plateia e quem constrói vantagem no mundo cripto. Não entender o jogo institucional pode sair caro, mas antecipar-se garante espaço entre os vencedores. Então, vai agir enquanto poucos enxergam ou vai reagir quando tudo já tiver mudado? Na próxima parte, vamos analisar como identificar esses sinais do mercado institucional e como você pode se posicionar antes que a maioria perceba.